pessoal, nós estamos com mais um episódio do Sutilezas da Plástica, um podcast para você que está procurando saber um pouco mais sobre cirurgia plástica, se você vai fazer uma ou se tem algum amigo ou amiga que vai fazer. Aqui é o lugar para você tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre esse mundo da cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem estigmatizante na cirurgia plástica, que é os drenos, né? Meu nome é Igor Rocha, sou cirurgião plástico aqui em Florianópolis e comigo, à minha frente, meu amigo, Dr. Wagner Santos. Bem-vindo, Dr. Wagner. Obrigado, Igor. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre drenos. É algo que muitos cirurgiões plásticos utilizam, muitos não utilizam, e aí cada um tem sua teoria, sua defesa, e enfim, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Acho que hoje em dia, cada vez mais os plásticos têm utilizado drenos, pelos artifícios de tecnologias em lipoaspiração, principalmente. Tem cirurgias de mama que alguns utilizam quando a mama é muito grande, enfim. Tem vários tipos de drenos também, né? E a gente vai falar um pouquinho dos mais utilizados aqui, como é que funciona, enfim, né? Como cuidar, né? Como cuidar e tal, né? O maior medo das pacientes, assim, quando a gente está lá, doutor, vai ter dreno? Vai ter dreno. E eu costumo dizer assim, ó, eu já me arrependi de não colocar, mas nunca de ter colocado. Compartilha a mesma frase. Mesma frase. Porque às vezes a gente coloca e não drena quase nada. Aí você fala, putz, não precisava ter colocado. Tudo bem, vai lá e tira e tudo certo. Agora, já aconteceu de eu não colocar e aí faz o seroma, que é uma das complicações da cirurgia plástica, de qualquer cirurgia, na verdade. E aí você pensa, putz, deveria ter colocado. Não coloquei o dreno, agora vou ter que ficar aqui puncionando. Às vezes esse seroma, que é o acúmulo de líquido na região operada, ele, por mais que você puncione e tire, ele fica persistente. Depois que começou, é uma coisa ruim, né? Então é preferível prevenir para ele nem chegar a atingir do que você deixar esse seroma, às vezes, encapsular e criar uma casinha ali dentro do seu corpo e aí pronto. Aí você está bem mais difícil de eliminá-lo, né? Então, acho que a principal indicação do dreno aí, já começando o tema aí, é o seroma, né? Vamos começar do começo. O que é um dreno, né? Posso mostrar? Claro. Então, assim, pessoal, um dreno, a função é drenar. Isso parece óbvio, mas a ideia é deixar com que o líquido em excesso, num espaço que fica embaixo da pele, né, embaixo do subcutâneo, não se acumule e saia para um dispositivo como esse aqui. Existem vários tipos de drenos e não é só a cirurgia plástica que utiliza drenos, né? Várias cirurgia do aparelho digestivo, geral, enfim. Tem drenos para todas as especialidades. Falando dos tipos de dreno, esse é um dreno que a cirurgia plástica utiliza bastante. Que é um dreno de sucção, tá? Ele tem uma sanfoninha, tem um caninho e esse caninho fica debaixo da pele, né? Por onde o cirurgião... Especificamente esse, né? Esse aqui, é verdade. Aí ele conecta aqui, né? Conecta aqui e fica preso com fios na pele do paciente. Esse é um dreno que a sanfoninha ela fechada desse jeito, ela faz uma pressão negativa. Então ela puxa o líquido que está em excesso, que o organismo da pessoa vai produzir. Existem outros drenos, existe um dreno que chama de penrose, que é uma borrachinha, que na plástica é muito comum utilizar nas cirurgias de face, fica atrás da orelha, né? Que daí é outro mecanismo, não é por pressão negativa. Existe dreno de Blake, existem outros, enfim, tem dreno um universo de drenos grandes. Mas na cirurgia plástica, acho que esse aqui um dos mais utilizados, o mais utilizado, né? E é um dos que mais dá medo, assim, porque a pesessa tem que andar com aquilo pendurado, às vezes mais de um. Eu sempre falo para pelo menos dar um nome para o cachorrinho ou para os cachorrinhos. Realmente ele é estigma, né? O que fica, na verdade, dentro do paciente é esse caninho aqui, que ele é todo furadinho, não sei se dá para ver ele na câmera, mas ele tem vários furinhos ao longo desse caninho, e isso aqui vai puxar o líquido, né? Então, como o Dr. Wagner falou, ele funciona por pressão negativa pela sanfona, que se você abrir aqui, ela acaba expandindo, né? E aí a gente fecha e faz uma pressão negativa e também drena por gravidade, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, sempre deixa o dreno abaixo do local que ele foi colocado, nunca acima, porque senão o líquido pode voltar, né? Então, se ele está no teu abdômen, por exemplo, deixa, quando você ficar em pé, deixa na cintura para baixo e quando você estiver deitado, deixa lá no ladinho da cama, para não acontecer de, vou pegar o dreno, vou botar aqui em cima
da prateleira aqui enquanto eu estou dormindo, Faz que todo daí sentido. vai acabar voltando o Dica boa líquido, mesmo. né? Então, ele drena tanto por gravidade quanto por pressão negativa. Mas, Igor, deixa eu falar por que a gente usa dreno. Por que Perfeito. a gente acumula líquido depois de uma cirurgia? Basicamente, assim, tu falou do seroma, né? Mas vou antes do seroma ainda. Seroma já acumulou. Já acumulou. Né? Toda cirurgia, especialmente as que cortam embaixo da pele ou descolam a pele, como a lipoaspiração, que a gente faz com a cânula passa debaixo da pele, né, numa área grande, esse descolamento acaba machucando vasos linfáticos, então parte do líquido é linfa, né, que está acumulando, e também o próprio organismo, para todo trauma cirúrgico, né, o organismo entende a cirurgia como um trauma e vai tentar reparar esse trauma através de uma inflamação embaixo da onde machucou, onde foi machucado pelo cirurgião. Essa resposta inflamatória tem produção de líquidos pelo próprio organismo, então tem a linfa que está acumulando, mais a produção de líquidos. Da resposta inflamatória. Da resposta inflamatória. Se isso não tiver para onde drenar, para onde vazar, vai acumular e aí dá origem ao seroma. Seroma. É só ver quando você tá com usa aquele sapato meio apertado, faz um calo que fica aquela bolha ali, você estoura, sai um líquidozinho. É o líquido inflamatório que o Dr. Wagner falou, né? É semelhante. Claro, é semelhante, não é a mesma coisa, mas é tipo isso. Então, o nosso corpo ele tende a formar esse líquido inflamatório além dos vasos linfáticos e gânglios linfáticos. Após uma cirurgia ou trauma cirúrgico, os próprios gânglios linfáticos que a gente tem na região da virilha, no pescoço, na axila, enfim, eles acabam ficando traumatizados, inchados, e eles não vão ter 100% de efetividade. Então, aquele gânglio linfático que seria para ajudar a eliminar esse líquido, ele vai estar machucado depois da cirurgia, então ele também não vai estar bem efetivo. E aí, consequentemente, vai acumular líquido. Então, o dreno ele ajuda nessa parte. E você colocando o dreno, consequentemente, após uma cirurgia, pode sair sangue também, que é comum, porque você acaba traumatizando alguns vasos, não só os vasos linfáticos, como os vasos sanguíneos também. Alguns se rompem numa lipoaspiração ou na própria cirurgia e acaba sangrando um pouquinho. Então, você vai ver no dreno um líquido meio amarelado, um líquido vermelho. É normal isso num dreno pós-cirúrgico, né? Sai um pouquinho de sangue e tal, né? E assusta, né, Igor? Porque o sangue, pouca quantidade de sangue num líquido, ele já é suficiente para pintar tudo de vermelho. E assusta quem não está habituado, assusta mesmo, né? Assusta. Então, claro, tendo dúvidas, é importante conversar com o seu cirurgião, ver se está tudo ok. Mas, de uma forma geral, o aspecto vermelho, especialmente nos primeiros dias de pós-operatório, está dentro do esperado. Normal e acontece, né? Claro que sempre é bom falar com o cirurgião se você achar que está algo além do normal, né? Mas após lipoaspiração, às vezes tem drenos aí, dependendo do tipo de paciente, do tipo de cirurgia, enfim, que às vezes drena 500, 600 ml em um dia, né? Nos primeiros dias ali. Às vezes começa drenando 500, no segundo dia 400, no terceiro 300, lá pelo quarto, quinto dia começa a diminuir, até que chega o ponto que a gente vai retirar esse dreno, né? Mas calma, nossa... Não, calma, eu sei, eu só tô falando já que... tá tirando? Não, calma. A gente nem colocou ainda. Bom, para colocar o dreno, ele vai ter que ter um orifício de saída. Tem alguns cirurgiões que eles colocam pela própria incisão da cirurgia. Outros colocam em alguma outra parte do corpo ali próximo da região da incisão, né? Que a gente chama de contra-incisão, né? Contra-incisão, que é a regiãozinha ali perto do corte e tal, e você acaba tirando esse dreno, ele fica... e o paciente vai ter que acabar carregando esse dreno, né? Então essa é a parte ruim. Não é um consenso entre os cirurgiões colocar dreno, né? Tem cirurgião que se vende, ou a propaganda dele é, eu não coloco dreno, né? Esse é um ponto importante, Igor. E talvez isso contribua para um certo estigma do dreno. E o medo, né? Porque a pessoa não conhece, né? E aí vai um cirurgião convicto de que o dreno é mal, é ruim, e não é bem assim, né? Tá faltando talvez até um pouco de honestidade na hora de falar. Realmente não é um consenso e acho que é válido adotar estratégias que não utilizem dreno, mas não dá para condenar algo que tem a sua já existe na medicina há muitos anos, né? E alguns que não colocam dreno, que eu conheço, às vezes eles deixam algum furinho aberto para drenar espontaneamente. É um dreno. Por que eu não gosto disso?
acaba molhando malha, roupa, porque vai vazar. Aqui o líquido ele vai sair pelo caninho e vai ficar armazenado aqui dentro. Então você vai estar sempre sequinha, não vai estar te molhando, sujando tua roupa, sujando tua cama, né? E os que às vezes não usam dreno, eles deixam os orifícios abertos, porque de algum lugar vai ter que drenar. Se você fez uma cirurgia de grande porte, se der a sorte de você não fazer um seroma e depois ter que ir lá porque quem não coloca dreno vai acumular líquido, tá? Na grande maioria das vezes, não em 100%, mas vai acumular líquido. Esse líquido vai ter que sair uma hora. Ou o seu corpo vai absorver, e você vai fazer uma drenagem linfática muito boa e vai absorver esse líquido, ou ele vai acabar saindo com o seu cirurgião indo lá, pegando uma agulha bem grossa e funcionando para tirar esse líquido. E às vezes isso é mais de uma vez, né? Às vezes tem que ficar fazendo 2, 3, 4 vezes por semana, porque o líquido vai acumulando. É inconveniente, né? É uma experiência ruim para o paciente, né? Olha no consultório, palpa, ver que tem líquido ali embaixo da pele, tem que pegar uma agulha com uma seringa, espetar. Espetar, né? E aí o paciente tem que ficar voltando todo dia. Não é legal. Não é legal. Também não... Enfim, a gente está aqui defendendo porque a gente usa bastante, A gente né? não é patrocinado por nenhuma fábrica de drenos, tá? Então... apesar de eu gostar de botar dreno, como eu falei, eu já me arrependi de não colocar, mas nunca de ter colocado, né? Ô Igor, e me diz quais são as cirurgias dentro da plástica que a gente mais utiliza dreno? Assim, eu acho que lipoaspiração é o top. Eu acho que a que a gente mais utiliza é a lipoaspiração, né? Porque a gente injeta líquido, que é o soro fisiológico com adrenalina ali para diminuir o sangramento e tal. E esse líquido, por mais que você lipoaspire ali, sempre vai ficar uma gotinha ou outra ali dentro do corpo da paciente. Fora a linfa, fora o líquido inflamatório. Então, acho que a lipoaspiração é a que a gente mais utiliza, né? Abdominoplastia, por ter um descolamento muito grande, apesar que hoje em dia, dependendo do tipo, a gente consegue dar uns pontos ali, é mais tranquilo. Algumas mamoplastias, quando tem um descolamento muito grande, também utilizo o dreno, né? E em cirurgias de face também, pelo grande descolamento. Normalmente, cirurgias com grandes descolamentos, né? A gente acaba utilizando na cirurgia plástica, né? Eu acho que na tua casuística também é a mesma coisa, Bem, né? é isso aí mesmo. A lipoaspiração acho que é o grande, né? Na verdade, se tornou uma regra para mim. Lipoaspiração é igual a dreno. E aí, pacientes que fazem lipo nas costas e na frente, vai ter um dreno nas costas e vai ter um dreno na frente. Perfeito. Né? Vai andar com 2 cachorrinhos. Né? Acho que é legal isso. Igor, eu quero mostrar como é que a pessoa sai do hospital com o dreno e os cuidados que ela tem que ter. Que é super tranquilo, mas é importante tentar esclarecer. A gente está com o dreno aqui, tá? E tem... Deixa eu tirar tá com a válvula, tá até fechada. Então vamos imaginar, tô conseguindo, tô na cara da beleza. Então aqui a gente tem a sanfona, tá fechada a tampinha, a sanfona tá apertada, e aqui a gente tem o cano que vai, isso aqui vai em direção ao corpo do paciente, tá? E aqui nós temos uma válvula. Então a rotina que a gente costuma orientar, acho que é parecido no teu caso, né, Igor? 2 vezes no dia, de manhã e de noite, a pessoa vai esvaziar o dreno. Como é que ela faz? Primeira coisa, tem que fechar a válvula. Fechou, apertou isso aqui, a gente isolou o líquido que está aqui do interior do corpo da pessoa. Uma vez, isolou, fechou a válvula. Antes de abrir... não, na verdade tem que abrir, né? Abrir aqui a tampinha. Então, a sanfona se desfez. E aí, para ter uma ideia do quanto de líquido que tem, porque a pessoa tem que anotar, ela pode virar e... Assim, aqui vai ser bem difícil de mostrar, mas aqui ela está toda... Tá graduada aqui em volume. Então, aqui tem 50, 100, 150, 200 ml. Então, digamos que tenha 200 ml. A sanfona tem que estar aberta para que essa medida seja válida. Porque se eu fechar aqui, vai parecer que tem mais líquido do que realmente tem. Super importante. Mas o que eu falo, que como está aberta, a pessoa tem medo de se molhar e de sujar aqui, eu prefiro que a pessoa esvazie o conteúdo da sanfona num copinho medidor. Que usa para uma outra coisa, e aí ali também, né, costumam ter 100, 200, 300 ml. Consegue ver, bota no copinho medidor, anota, terça-feira à noite, 350 ml. Despreza no vaso sanitário e agora a gente tem que montar o sistema todo de volta. E aí a gente, primeiro, tem que fechar a sanfona, de preferência faz com 2 pessoas. E aí a pessoa fechou,
né? Só a sanfona tá apertadinha, é assim que tem que ficar para o dreno funcionar e não esquecer de abrir a válvula. Exatamente. E aqui o dreno está de volta e essa é a rotina. Válvula, abriu, mediu, apertou a sanfona, fechou, abriu a válvula de novo. Perfeito. Faz isso de manhã e de noite. E quando retornar na consulta, né, Igor? Anotado, Aí com né? 5, 7 dias, a gente tem uma noção se tem condições de retirar o dreno ou não. É incomum, mas às vezes o paciente ainda está drenando muito. Sim. E a gente mantém o dreno por mais tempo. Normalmente, uma drenagem de 50 ml ou menos em 24 horas já dá para tirar, né? Outra coisa importante a se falar do dreno é que aqui nesse caninho que fica aqui, que leva do corpo até lá na sanfoninha, às vezes fica acumulado o líquido aqui com sangue, com alguns grumos, enfim. E é importante o paciente sempre ordenhar isso aqui, nunca deixar ficar acumulado aqui dentro. Porque às vezes o nosso sangue ele tem propriedades de coagulação, de secar e parar o sangramento. Se ficar uma quantidade de sangue muito grande aqui, ele vai coagular aqui dentro. O sangue que é líquido acaba virando um gel e vira uma pedra praticamente, igual as casquinhas de ferida. E aí vai entupir o dreno. Então eu peço para os pacientes também, várias vezes ao dia, quando vê que acumulou, apertar o caninho assim com a mão mesmo, ou ordenhar, que daí você consegue pegar esse feixe aqui, essa trava, leva lá para cima, trava ela e puxa até lá embaixo. Tipo, vai ordenhando, porque daí você vai limpando esse cano aqui e aí não deixa o líquido ficar acumulado aqui e acabar entupindo o dreno. Então sempre, algumas vezes ao dia, viu que ficou acumulado e tal, sempre deixa o dreno ali retinho para o líquido descer e aí vai apertando no caninho ou usa a trava ali para ordenhar, como eu falei. Porque daí assim o dreno vai ser mais difícil de entupir e, consequentemente, o líquido vai sair por aqui. Por quê? Consequentemente, porque se o dreno entupir, por algum lugar esse líquido vai sair. E normalmente ele vai sair pela ferida onde está colocado o dreno. E aí a gente entra naquela questão ali que eu falei que alguns médicos deixam um furinho para drenar. E aí vai ficar vazando, vai sujar tua roupa, tua malha, enfim. Então é importante sempre estar com o dreno bem ordenhado, limpinho, para não ficar acumulando coisas aqui dentro e acabar entupindo o dreno, né? Mas, Igor, vamos dizer que mesmo assim acabou vazando, porque acontece. Acontece. Né? E aí vazou e sujou a malha da paciente, passou da gaze. Primeiro, o que está acontecendo? Se precisa se preocupar ou não, que provavelmente não, né? Sim. Mas o que se faz nessa situação? Bom, normalmente não precisa se preocupar, porque se está vazando por fora, está saindo líquido. Que bom, não está acumulando lá dentro, né? Agora, normalmente o dreno está entupido. Às vezes é nesse cano mais grosso, às vezes é nesse cano mais fino que fica lá dentro. Para esse cano mais fino, às vezes apertar esse Yzinho, essa borrachinha que ajuda a desentupir também. Às vezes apertar o próprio caninho aqui, que nem faz no grosso, lá aperta o fininho também, que dá uma dobradinha, ele desentope. Mas, se não conseguir desentupir, estiver vazando e tal, até desentupir, às vezes você fala com o seu cirurgião, vai lá no consultório, eles conseguem desentupir com uma agulha, enfim. Aí é algo um pouco mais que o seu cirurgião vai ter que fazer, algum assistente dele. Mas o que eu normalmente oriento tira o curativo ali, não deixa ele molhado, aquela sopa de líquido ali, não é legal. Tira aquele curativo, lava bem, seca bem. Às vezes o que ajuda é botar um absorvente ali. Coloca um absorvente naquela região ali para evitar que fique molhando toda hora. E aí você vai ter que trocar esse curativo mais vezes até ir a assistente do seu cirurgião ou você até ir no consultório do seu cirurgião para ele desentupir esse dreno, né? Mas não é nada assustador um dreno entupido. Mas assusta, né? porque suja e tem sangue, tá vermelho. Sim, né? Exatamente. Mas é para ficar tranquilo, né? Uhum. Até porque sempre é bom avisar. É porque a função de drenagem está ocorrendo. Está ocorrendo e eu digo, que bom que está drenando, não está entupido, não está acumulando líquido lá dentro. Então fique tranquilo nesse sentido. Mas avisa o cirurgião, às vezes já está próximo de tirar, às vezes já está drenando pouco e ele já resolve tirar de uma vez porque já entupiu mesmo, enfim, né? Então é bom avisar o cirurgião ou alguém da equipe para isso se resolver ou ele te orientar, não, espera, amanhã a gente já vai tirar, depois de amanhã, deixa, não tem problema, está drenando pouco mesmo, enfim, né? E aí a gente entra
num tema de... Agora acho que já dá para retirar, né? Já, vamos tirar. Vamos Posso tirar o dreno. Vamos Porque tirar o esse dreno dreno, né? ficou, sei lá Ficou, quanto tempo aqui, pois né? é. Já tá incomodando, já vazou. Já pelo vazou, curativo. tá vazando. Quando o curativo tá na hora de tirar, E né? às vezes é um momento que dá um pouco de medo no paciente. Tem que tirar o dreno, né? Esse dreno, ele tá preso com fio na pele. Então, dormiu e tal. Se puxar o dreno, vai sentir um beliscão. Normalmente, é difícil arrancar. Pode arrancar, mas é difícil porque sente o beliscão e a pessoa acaba segurando. Chegou o momento de retirar o dreno. 5, 7 dias, a quantidade já caiu, a cor do líquido já mudou. Já está em condições de retirar o dreno. Basicamente, a gente corta o nozinho ali com uma lâmina de bisturi, com uma tesoura e puxa, a pessoa não sente nada. Às vezes a gente até distrai, começa a falar com o paciente, quando vê já tirou. Então eu sei que dá medo, queira ou não, vai tirar um cano de dentro da pessoa, mas é super tranquilo, não tem nenhum sintoma a mais assim. Dor, né? É engraçado porque quando você fala vou tirar, o paciente diz até dá um negócio. Agora se você tá ali conversando da morte da bezerra, ouvindo uma música, falando da notícia do fim de semana e tal, quando você vê, você tirou ali, ela já tirou? Por quê? Porque realmente não sente, não dói, né? Não dói. Porque ele tá num lugar ali no subcutâneo, então é bem tranquilo de tirar, não tem nada que vai prender ali. Às vezes pode gerar um leve desconforto, assim, mas na maioria das vezes a gente distrai o paciente, tira, ele nem vê, nem né? percebe. Principalmente das costas. Na frente às vezes tá olhando ali, mas nas costas você tira, o paciente nem vê, né? E depois faz um curativo comum, né? O buraco onde estava o dreno, a gente não dá ponto, né? Ele cicatriza, que a gente chama por segunda intenção, de dentro para fora. E aí faz um curativo, 2, 3 dias, praticamente já para de sair secreção, né? Porque vai ficar pingando um pouquinho logo depois que sai o dreno, né? E é um furinho bem pequeno, né? Então esse furinho onde sai o dreno ali, apesar de não ir ponto, ele é como uma espinha, um negocinho que vai lá e cicatriza, fica quase que imperceptível ali na região. Então realmente não necessita dar ponto. Acho que dar o ponto daria mais dor do que esperar cicatrizar. Vai anestesiar para dar um ponto. E outra, né? Esse furinho ali por onde tu tirou o dreno, que você falou, fica uns 2, 3 dias ainda pingando alguma coisinha, que é bom para tirar aquelas gotinhas finais que estão ali, né? E aí depois ele cicatriza e não tem problema nenhum, né? Acho que era isso, né? Acho que é isso. Falamos de dreno, então, os tipos de drenos, as indicações, o tempo de retirada, que é muito individual, né? Às vezes, normalmente é de 5 a 7 dias, mas se tu tiver lá com 7 dias drenando 500 ml por dia, provavelmente seu cirurgião não vai tirar, né? Mas isso é bem difícil de acontecer, né? Dr. Wagner, avisos paroquiais. Quem gostou de você, acha que tu entende um pouco de dreno, de cirurgia plástica? Eu uso bastante, então eu acho. Quem quer botar um dreno no seu corpo aí, como é que faz para te encontrar? Redes sociais, contato? Bom, o meu Instagram é @cirurgiaplastica.drwagner. Tenho também um canal no YouTube, Dr. Wagner Santos, com outros vídeos sobre cirurgia plástica. E o contato para agendamento vai estar na descrição, né? Perfeito. E, doutor Igor, e quem gostou de ti, acha que tu entende de dreno, quer marcar uma consulta, né? Falando, claro, a lipoaspiração, que é a cirurgia que mais utiliza. Quem tem interesse, como é que te encontra nas redes? O meu Instagram é @dr_igor.rocha. O telefone para contato vai estar na descrição do vídeo e na telinha ali. Para quem quiser agendar a consulta, é só entrar em contato. Muito obrigado, pessoal, por mais esse episódio aí sobre drenos e seromas em cirurgia plástica. Esse é o podcast Sutilezas da Plástica. Para você que está pensando em fazer cirurgia plástica ou conhece alguém que está querendo saber um pouquinho mais sobre o assunto. Muito obrigado a todos e um abraço. Tchau, tchau. Tchau.